para sacrifício. A expressão metonímia é uma figura de linguagem, né? É quando você troca um elemento por outro, né? Por exemplo, você fala, eu vou almoçar no Ademar, né? Você não fala, eu vou almoçar no restaurante do Ademar. Isso é uma metonímia que a gente usa, né? O certo seria, eu vou almoçar no restaurante, né? Mas você fala, eu vou almoçar no Ademar. Então é uma metonímia, porque ele está falando sacrifício como metonímia aqui, altar como metonímia de sacrifício. Então você troca a expressão uma pela outra com o mesmo significado, tá? É esse o conceito. Então refere-se ao sacrifício de Cristo, cujos benefícios são eternamente acessíveis, tá? Então vejam só, altar é um elemento apontando em primeira instância para o símbolo da cruz. Esse símbolo da cruz, na sua profundidade e essência, se diz do sacrifício de Cristo, tá? Então aí nós vamos retomar uma expressão que é a expiação de Cristo. Então vamos ver isso aqui. Temos na declaração de fé, eu transcrevi aqui, mas eu vou ler para os irmãos na declaração de fé a respeito da expiação. Então nós estamos definindo esse conceito de altar, né, irmãos? Porque então o povo ali, eles vão para Jerusalém e eles vão restabelecer o altar, tá? Eles vão restabelecer o altar. Quando eles veem a fundação daquilo, aí a grande júbilo, como o irmão leu aqui na introdução da aula, a grande júbilo, alegria e choro. Os mais velhos que conheceram o primeiro templo, eles choram ao ver aquilo. E os mais novos que não conheciam, se alegram por ver o restabelecimento do culto e do templo ali. Expiação, então, a ver com o altar e com o símbolo, tá, irmãos? Nossa declaração de fé diz, o termo expiação ou o verbo expiar refere-se a sacrifício para a purificação e perdão dos pecados. Mas o significado primário dessa palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, né? Citando Levíticos 17. Este ritual está no sistema mosaico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos seus pecados. Que pecou e lhe será perdoado o pecado. E daí a gente pode continuar caminhando ao elemento da apropriação, mas aqui não é o nosso contexto, tá? Então vejam, o altar como algo que tipifica o símbolo da cruz, como a eminência do sacrifício de Cristo, tá? Então a expressão altar apontando para a cruz. Toda vez que você vê o símbolo da cruz, você resgata o sacrifício de Cristo, né? Então por que eu estou falando? O símbolo da cruz é o elemento para o avivamento ou despertamento, junto com a palavra, a oração e o arrependimento, tá? Então nós temos um símbolo ali que agora nos direciona, é um ponto focal no qual nós nos direcionamos, né? Então quando pensamos em altar, falamos altar na igreja, sempre vem à mente a cruz de Cristo, tá? Então nós vamos ver os elementos e as consequências desse símbolo da cruz, tá? Vamos continuando aqui. Fernando, só voltando, só uma curiosidade. Quando o povo voltou do cativeiro para Jerusalém, quem se levantou assim como um líder assim desse povo? Em Israel, assim, em Jerusalém, o povo de Israel, quem liderava eles nessa época da volta? Nós tivemos alguns nomes, né? Entre eles Esdras, Neemias, né? Então eles começaram a ensinar novamente a lei ao povo, as diretrizes da lei de Moisés, como tinha que ser seguido, né? Então nós tivemos alguns líderes, mas os nomes principais é Esdras e Neemias. Teve esses no início, né? Que é o Josadac, o filho de Josadac, que é o Jesus, né? Algumas Bíblias traduzem como Josué, né? Que é Josué. Josué. E o Zorobabel. Né? Zorobabel. Na verdade, esse Zorobabel ele foi intitulado pelo Ciro para ser um pré-governante, né? Um representante ali naquela época ali, para ele ter contato de administração, tudo. Então nós podemos dividir. O Zorobabel é costumeiro falar o templo de Zorobabel
né? Então, como o irmão citou, pela administração, e na parte religiosa ou espiritual, Esdras e Neemias, né? Então, por isso eu falei, teve alguns homens que comandaram, né? Porque sem o comando não tem como, né? Por isso que eu perguntei, pra tentar... Então tem alguns nomes em cada face, em cada esfera ali, alguém foi um representante. Amém? Então, ok, irmãos. Eu até ia sugerir no início da nossa aula para que nós cantássemos o hino de 291, né? Por causa do texto. Até em casa estava estudando, comentando com a Josi, sobre o símbolo da cruz. E esse hino fala sobre isso, né? Então o símbolo da cruz está totalmente aqui neste hino. Talvez seria um contexto mais adequado aqui para a nossa lição. Mas amém. Bom, irmão, vamos lá. Quando se olha para o altar, se vê o sacrifício de Cristo. Então, esse é o elemento de altar, tá? Então, fazendo um salto do povo primitivo, da questão do que é santo e profano, da visão veterotestamentária, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tá? Porque tudo aquilo tipificando o sacrifício maior de Cristo. Então, quando se olha para o altar, se vê e se resgata o sacrifício de Cristo. Então, esse é o significado em essência de altar, tá? Por isso que eu falei, o sacrifício e toda a sua consequência divina disso. Então, nós podemos ler o texto lá em Hebreus 10:4, depois 9:12, né? Diz assim, 10:4, é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Então, nós sabemos que só cobria, né? Então, por que ele aponta para o sacrifício maior? Né? Porque aquilo era um símbolo, um tipo de algo maior que viria. Tá? Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Tá? Então, um sacrifício maior e inefável de Cristo. Tá? Bom, vamos lá então, vamos continuando a lição e a gente vai continuando os comentários a respeito disso. Tópico 2. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso, vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Então os irmãos depois leiam, o texto é grande, 1 Reis 18, versos 16 ao 40, tá? É muito importante esse texto, diz... Não vou ler o texto, tá? Só a lição. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então, quando a gente fala altar agora, tem que estar em mente isso aqui que eu tentei explicar para os irmãos, tá? Como um símbolo profundo que aponta para um sacrifício maior, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu fiz um resumo, então, como o texto era muito grande, do que esse texto que cita aqui no começo do tópico trata. Então, vamos lá, ó. O altar simboliza a comunhão e adoração entre o homem e Deus. Está no texto aqui de 1 Reis, tá, irmãos? Elias restaurou o altar de Deus que estava quebrado. Então, isso é um elemento importante. Quebrada a comunicação, a comunhão através do altar, tá? Colocando 12 pedras conforme o número de 12 tribos de Israel. O altar destruído nos comunica que a comunhão com Deus estava quebrada. O povo já não adorava. Por quê? A comunhão estava quebrada? Porque eles erigiam altares para cultuar outros deuses. Então eles cultuavam os Balaíns, né? O deus de Baal. Então aqui Deus chamando a atenção para o que é santo e profano. Então veja, por que um símbolo? Porque ele tem os dois aspectos, santo e profano. Se você consagra um outro que não é Deus, é profano. Se você consagra a Deus, é santo. E aí restaura a comunicação, entendeu? Então o seu coração está voltado ao que é profano ou ao que é santo. Essa é a característica do altar, tá? E esse texto então está falando sobre isso aqui. Então nesse sentido, o despertamento decorreu do conserto do altar. Por quê? Então Elias ele faz o desafio aos profetas de Baal, né? Ele faz o desafio. Então chama todos os profetas de Baal, né? Sacrifica o novilho aqui, e a gente vai ver qual Deus se manifesta, né?
Então eles fizeram lá, no texto aqui depois os irmãos leiam, né? Eles fazem toda aquela liturgia, eles se cortam para que seu sangue escorra ali no altar. E eles chamam pelos deuses Balaíns, de Asterote, né? Mas nada acontece. Agora Elias os desafiando, corta o novilho, ainda enche de água tudo ali, molha a lenha, né? E aí desce fogo do céu e consome tudo aquilo. Então qual foi a manifestação divina que teve ali? Então o povo pôde entender que somente Deus é Deus, né? Então foi restaurado o altar que é santo, porque aquele que é consagrado é o Deus verdadeiro, tá? Então vejam só como essa simples palavra, ela tem um significado profundo, né? Quando a gente fala o altar da igreja, o que significa isso? Tá tudo contido aí nisso que nós estamos comentando. Então vamos lá, o item B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundície, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acás, por um altar construído como modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então aqui, rei Acás e rei Ezequias, altar quebrado de novo. Por quê? O rei Acás foi um homem impiedoso, que não andava segundo as diretrizes de Deus. Ele profanou o templo, ele fechou as portas do templo, ele quebrou os utensílios do templo. Quando ele fez uma viagem a Damasco, ele viu os altares daqueles reis e ele fez uma planta e mandou para Jerusalém, que era para copiar aqueles altares, né? Então fez sacrifício a esses deuses. Então veja, um altar agora profano, porque ele estava sacrificando a outros deuses, né? Então o rei Ezequias, ele sacrificava a Deus Moloque, né? Então passava as crianças pelo fogo, fazia sacrifícios de crianças lançando pelo fogo, né? No ventre do Deus Moloque. Agora Ezequias vem e restaura tudo isso, né? Destrói esses altares profanados e vai restaurando. E aí o que acontece? Nova comunhão com Deus e as coisas vão se transformando novamente, né? Então Deus não estava no meio daquele povo junto com o rei Acás, porque ele estava profanando. Então veja a característica do que é santo e profano acontecendo na história, tá? Então isso aqui aconteceu, para os irmãos se situarem, aproximadamente no ano de 730 a.C., esse período do rei Ezequias e o rei Acás. Então eu fiz aqui um resuminho do que trata todas essas passagens bíblicas que está citando aí na lição, tá? Então diz, Ezequias sabia que um despertar religioso voltado para Deus afastaria a ira de Judá. Então ele se posicionou para retificar a política de seu pai Acás e para reparar o templo e retornar o culto correto no templo conforme a orientação de Deus em sua palavra. Mas veja, sabe o que mais Acás profanou no templo? É que ele desordenou um templo ordenado pelo próprio Deus. Ele tirou da ordem os utensílios do templo. Olha lá, vamos ver o que Deus deu ordem lá em Êxodo 25:40, que ele fala para Moisés, né? Atenta, pois, e faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então o templo, a disposição dos utensílios, era tudo ordenado conforme o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. E o rei Acás, ele destruiu tudo aquilo, né? Então a forma de profanar ali tudo aquilo que apontava para o que era santo, tá? Então ele fala, Acás enviou um esboço desse altar a Urias, o sumo sacerdote em Jerusalém. E Urias construiu um altar exatamente igual. A grave iniquidade que havia era mexer na instalação do templo, cujo desenho havia sido dado por Deus, conforme eu citei aqui para os irmãos. Então, o modelo de altar era o tabernáculo, a ordem do tabernáculo, a ordem dos utensílios, isso, como era do tabernáculo. Como era do tabernáculo, né? Então aqui ele vê no modelo pagão em Damasco, ele manda copiar aquilo e destrói toda aquela ordem, aquela disposição dos elementos do que era santo, tá?
Então a característica de altar profano e santo. E tinha tudo um ritual, né? Porque Toda uma liturgia. começava lá na porta, você ia fazendo todo o processo até chegar. Isso. É por isso que a gente falou aqui que é a liturgia, então, é a disposição dos elementos do culto. Né? A ordem dada ao elemento do culto, isso é a liturgia. Né? Nós temos a liturgia, nós cantamos os hinos, lemos a palavra, então é a disposição dos elementos do culto. Então chegar pregando já e depois fazer o... Não tem. Né? Então, porque não é desordenada, há uma ordem, e ela foi mostrada pelo próprio Deus a Moisés. Então ele quebrou isso, tá? Então, leiam essas passagens, irmãos, fala bastante sobre ele, tá? Quando os judeus voltaram do cativeiro, 86, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar na festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então aqui a gente voltou para a introdução da aula lá, quando o povo voltou, foi cada um para os seus lugares, e depois se restabeleceram em Jerusalém para restaurar o culto e o templo. Tá? Então aqui esse texto volta aí. Então vejam só, a respeito do júbilo que houve e dos prantos, né? Ao ver a fundação daquilo tudo, dos mais velhos que viram. Então vejam, eram mais velhos mesmos, né? Porque eles estavam cativos 70 anos, né? Então quem viu ali, ele tinha pelo menos 80 e poucos anos. Que estava vivo em Jerusalém, ficou no cativo 70 anos e voltou, né? E muitos então nasceram ali. Agora a glória daquele templo, né? O templo de Zorobabel, depois foi reformado por Herodes, né? Agora vamos ver um texto bíblico a respeito disso. Por que desse júbilo, né, irmãos? Lá em 2 Crônicas, falando a respeito do primeiro templo, tá? E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Né? Então vejam, a glória de Deus encheu o templo. Né? Agora, vendo os aspectos a fundação do segundo templo, nós temos um dizer muito importante, que está lá em Ageu 2:9. Ele vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por que a glória, né, irmãos? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo pisa ali, né? Então, veja, o primeiro usam a expressão hebraica Shekinah, né? Todo o poder ou a glória de Deus invadiu ali, que os sacerdotes não podiam ficar em pé. Mas a glória do segundo, ainda que menor em magnitude, na sua arquitetura, tamanho, né? Ele seria maior que a primeira, porque o próprio Cristo pisaria ali. Tá, irmãos? Então, esse aspecto aí.